Vamos continuar então. Nós vamos agora para o capítulo 2, tá? O capítulo 2, gente, eu vou falar dele bem rapidinho aí, de 293, 294 e 295, porque são crimes praticamente em desuso, tá? Eles são crimes em desuso por quê? Porque as categorias elencadas aí no 293, elas deixaram de existir, na verdade, né? Os elementos aqui, os papéis descritos aqui nos incisos, nos 6 incisos, eles basicamente deixaram de existir. Por quê? Dado o próprio avanço da tecnologia. Por exemplo, vou falar aí de uma: falsificar, fabricando, alterando, novamente aquelas modalidades que nós já falamos, né? Ó, selo destinado a controle tributário. Esse selo não é o selo de correio, tá? O selo de correio, o nome oficial dele é peça filatélica, tá? Aqui eu estou falando o quê? Esse selo destinado a controle tributário era antigamente que se utilizavam, né? Aqueles selos, tipo igual hoje tem no cartório de reconhecimento de firma, que era para autenticar o quê? A veracidade aí que você estava, por exemplo, era a tua certidão negativa, né, de dívidas tributárias, dívidas com a Fazenda Nacional. Hoje a gente tira essas certidões pela internet, elas têm lá um código verificador, ou seja, foram substituídas isso aqui, né? Outras coisas aqui basicamente não existem, né? Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Eu acho que o que existe pra gente lembrar ainda são os precatórios, né? Os famosos precatórios antigamente, que é tipo um diploma, que não sei se alguém já viu um, né? Vocês lembram aí do Tocantins, o escândalo aí dos precatórios dentro do Tribunal de Justiça? Que é aquele negócio, né? Pra pessoa receber do Estado, ela ganha um precatório. Esse precatório, ele era tipo um diploma, né? Um papel. Então, seria você falsificar esse precatório. Também hoje já bastante em desuso, né? Vale postal, que era dos Correios, cautela de penhor, também hoje já é eletrônico, da Caixa Econômica, caderneta de depósito de Caixa Econômica. Olha só, né? Os novinhos aí não vão nem saber do que se trata. Caderneta de poupança, ela era uma caderneta mesmo, né? Não era hoje que você consulta lá no celular, tá lá online o seu saldo, quanto rendeu nesse mês, né? Ela era uma caderneta, era anotada a caneta, você queria a atualização dela, você ia lá no banco, o caixa fazia a conta lá direitinho e anotava, você fazia o saque, né? Anotada, era caderneta, né? Inclusive até hoje, a caderneta de poupança ela é considerada um espólio. Né, faz parte dos bens aí do espólio quando alguém vem a falecer. Então, antigamente era o papel, né? Dava-se essa cadernetinha. Hoje já isso é eletrônico, tá? Então, basicamente aí, esses crimes aí já deixaram de existir. Mesma coisa fala de alvará judicial, hoje é alvará eletrônico, né, gente? Não tem mais papel de alvará. Então, o 294 vai falar do que a gente falou antes, que seriam os petrechos de falsificação, e o 295 aí é um aumento de pena caso o envolvido aí na falsificação seja funcionário público, tal qual lá da moeda. Mas enfim, esses 3 crimes aí, esse capítulo 2, na verdade, né? Porque o capítulo 3 já é da falsidade documental, eles basicamente deixaram de existir. Então é só para conhecimento mesmo, na prática não tem efetividade, porque aqueles papéis públicos praticamente não existem mais, ok? E vamos ao que agora, o top 10 das galáxias, tá certo? Falsidade documental. Assim como eu precisei falar um pouquinho de fé pública, eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre documento. Que raio que é, o que é considerado documento para fins do direito brasileiro? Será que qualquer papel, qualquer folha é um documento? Depende, né? Então, quais são as características que vão atestar que um papel, ou mesmo que esse papel seja virtual, né? Seja aí uma certidão online, por exemplo, seja um documento. Vamos lá? Então, a primeira coisa. Primeiro quadrinho que tá aí tem as características. Vamos pintar aí. Primeira coisa, documento tem que ser algo escrito.
Ah, professora, e os áudios de WhatsApp vai dizer que não é documento, né? Se eu posso até pleitear indenização por danos morais aí, por difamação, por injúria, utilizando o áudio de WhatsApp, como que ele não é documento? Veja, fotografias, vídeos, áudios, em tese, eles só ganham a medalhinha de ser um documento quando eles são transcritos, tá? Então, em tese, um áudio de WhatsApp, ele vai virar um documento de forma a ser quando ele é transcrito. Existe, inclusive, um documento que se faz em cartório chamada ata notarial, em que você vai levar, por exemplo, o seu celular com o áudio e você pede a transcrição deste áudio, tá? Então, ele é ata, o particular pode fazer isso por meio de uma ata notarial, tá certo? Para que isso seja efetivamente considerado um documento, tá? Pericialmente, gravações telefônicas, por exemplo, né? Escutas telefônicas autorizadas, porque as não autorizadas pelo juiz são ilícitas, né? Autorizadas, lícitas. Elas são todas transcritas, né? Por quem? Por um perito do Estado. A pessoa que faz a transcrição tem que ter o quê? Fé pública. Até porque senão ela vai responder pelo ato dela se ele não corresponder à realidade. Então essas todas são chamadas degravações, né? Telefônicas aí das escutas telefônicas são transformadas em documentos no modo do quê? De você transcrever. Mesma coisa, vídeos, né? É feita a legenda que esse vídeo consta isso, que ele foi na rua tal, com a rua tal e assim por diante. Obviamente que eu estou falando aqui da exigência de você ter um documento. Não quer dizer que o seu áudio de WhatsApp lá em áudio não possa ser prova judicial. Até pelo princípio aí do acesso à justiça de toda a população. Hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio do sistema EPROC, você pode o quê? Anexar a gravação. Você não precisa pagar a ata notarial, que é um documento hoje caro. Antigamente era muito barato, hoje é caro, é por folha. Então, eu não posso vedar de uma pessoa ter acesso à justiça, por exemplo, né, para processar quem a injuriou, porque ela não tem dinheiro para ir no cartório para fazer a ata notarial das conversas de WhatsApp ou dos áudios de WhatsApp, concorda comigo? Então, você pode sim anexar. Aí, quem duvida que aquilo seja verdade, pode pedir uma perícia, por exemplo. Né? E aí é feita a perícia e quem, vamos dizer assim, né? Quem sai aí perdendo, paga a perícia. Quem pediu a perícia, paga a perícia. Se você tiver razão, depois você faz a cobrança aí do que foi gasto para essa degravação. Então, o documento, em tese, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser escrito, tá? Para ser documento. Ele tem que ter autor. Ele tem que ter um autor definido. Documentos apócrifos são, inclusive, o quê? Não são documentos. Eles são vedados, inclusive, pela Constituição Federal. Se você quer falar, amigo, você põe nome e sobrenome, negócio, né? Isso é documento. A mensagem de WhatsApp agora em tempos de pandemia, né? O marido da minha amiga da minha colega de infância é médico. E ele disse que, veja, né? Tem uns 300 na fila do pão aí, mas ninguém nomeia a autoria de ninguém, de quem efetivamente falou. Quem tá falando é você. Você é o autor. Ainda que você tá citando outros, quer dizer, tem que ter autor. Documento, papéis apócrifos não são considerados documentos, tá? Para lembrar disso, é crime eleitoral, mas para lembrar como exemplo, aconteceu na cidade do interior do Tocantins, uma das eleições municipais, que a cidade amanheceu forrada, né, de panfletos falando aí, difamando o candidato X. Veja, obviamente que não, essa pessoa não assinou, né? Quem está falando sou eu. Uma investigação policial conseguiu chegar na gráfica onde foi
foram impressos panfletos. Pronto, quer dizer, o cara não assinou, mas foi possível identificar a autoria. Então, quando eu falo aqui, devido a um autor determinado, ainda que ele não assine, ele pode ser determinado posteriormente. A exemplo de uma investigação criminal, por exemplo, tá? Ok? Contendo exposição de fatos ou declaração de vontade. Agora vem o pulo do gato. Dotado de significação ou relevância jurídica. E que, por si só, causar um dano por ter valor probatório. Traduzindo tudo isso, tem que ser escrito, ou pelo menos ter a possibilidade de ser transcrito, tá? Tem que ter autor determinado, ainda que venha a ser determinado posteriormente, certo? Tem que ter o quê? Uma declaração de vontade. Só que essa declaração de vontade, gente, ela tem que ter relevância no mundo jurídico. Agora anota aí. Capaz de gerar direitos e deveres. Capaz de gerar direitos e deveres. Vou dar um exemplo assim, absurdo, para chegar depois no exemplo real. Imaginem o seguinte, que eu queira ir lá no cartório de notas, né? E chego lá e falo assim, olha, eu quero fazer aqui uma escritura pública de declaração de vontade. Eles vão dizer, pois não, senhora, o que a senhora quer aí dizer? Olha, eu quero que bote aí o seguinte, que a minha cor favorita é azul. E como a minha cor favorita é azul, quando eu morrer, eu quero que o meu caixão seja azul, tá? Que o meu caixão seja azul, assim, azul cor de céu, assim, para ser uma cor bem vibrante. Eu quero ser também vestida com, né, um vestido de cor azul. Eu quero que pinte meu túmulo todinho de azul, porque azul é a minha cor favorita. Aí o cara vai lá, né, tabelião lá, transcreve tudinho isso que eu disse e ele me dá, tá aqui senhora, põe até na capinha durinha, me entrega, fala, tá aqui senhora, tá aqui a sua escritura pública com a sua declaração de tudo isso que a senhora quis dizer a respeito da sua cor azul, ok? Ok. Aí eu pergunto para vocês, qual é a relevância dessa minha declaração de vontade no mundo jurídico? Veja, ela é escrita, eles me deram na pastinha, ela tem autor, sou eu, né? Compareceu em frente aqui, né? A mim, escrivão, e disse isso, blá, 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 blá. Gente, veja, ela gera direitos e deveres? E se eu morrer amanhã, minha família falar assim, que a gente vai gastar com essa praga ainda, caixão de cor azul, mas nem morta, né, filha? Nem, né? Tipo, cato mais baratinho que tem aí mesmo, que os cupim vão comer, não quero saber de lorota não, cata aquela roupinha branca que ela tem aí, deixa que vá. Veja, eu posso até dizer que eu vou vir puxar o pé deles de noite, certo? Mas, e se eles não fizerem? Não fizer nada, não tem cachorro azul, não tem vestido azul, não tem porra nenhuma de azul. Alguém vai poder fazer alguma coisa? Juridicamente? Não. Por quê? Porque não tem relevância jurídica. Não criou nem direito nem dever para ninguém. Essa minha expressão de vontade, essa minha declaração de vontade, foi sua vontade aí, amiga? Sinto. Vai falar, professora, isso aí também é absurdo, né? Ninguém vai no cartório para fazer isso. Concordo. Mas eu vou chegar no exemplo real. Umas 2 eleições atrás, vocês vão lembrar que era moda candidato ir no cartório com toda a sua trupe, né, para fazer a foto, para fazer a filmagem para o programa eleitoral, e no cartório e registrar a sua proposta de campanha. Lembram disso? Vocês vão lembrar todos os nomes aí no programa eleitoral, né? Que o meu candidato registrou em cartório a proposta de governo dele. E a proposta de governo dele diz que ele vai fazer uma creche aqui do ladinho da minha casa. O meu bairro precisa de uma creche, o candidato, vou votar nele porque ele registrou no cartório o plano de governo dele. E nesse plano ele vai fazer a creche do lado da minha casa.
Aí você votou nele, outras pessoas votaram e ele foi eleito. Passa os 4 anos de mandato dele, ele não fez creche porra nenhuma. Fez nada lá na sua quadra. Piorou foi a situação da sua quadra, quem dirá ter creche. Você pode acioná-lo na justiça? Você pode cobrar dele que ele te iludiu porque você votou nele porque ia ter a creche lá da sua casa e não tem? Não, né? Não pode. Então, registrar plano de governo em cartório é função marqueteira. Ela é documento? É documento. Isso aí é até a foto com a pastinha, né? Ela tem autor? Tem, um candidato. Ela é uma declaração de vontade, ela expressa aí fatos? Beleza. Agora, ela tem relevância no mundo jurídico, gente? Não. Ninguém pode fazer promessa com o bolso dos outros. E o erário, né? A grana pública, a receita pública, ela não é do cara. Então, ele não pode prometer, porque se ele não cumprir, ninguém pode fazer nada com ele. Tanto é que eu acho que isso foi numa eleição para governador, numa eleição, né, numa eleição geral, acho que foi numa para prefeito, e o próprio TSE, aliás, cortou, proibiu expressamente esse tipo de conduta. Por quê? Porque ela iludiu o eleitor. O eleitor, né, por quê? Porque a ideia de cartório para o cidadão leigo, a ideia de cartório, falou que tem papel do cartório, aquilo ali é verdade absoluta. Então começou a modinha, vamos no cartório registrar nosso plano de governo e a população achando, não, mas o cara registrou lá no cartório, amiga, vai sair a creche. E aí ele não fazia nada e você não podia fazer nada, a não ser xingar, né, algumas gerações dele com aqueles palavrões bonitos. Mas não gera direitos, não gera deveres. Então eu falei que eu saí de um exemplo absurdo da minha roupa azul, do meu caixão azul, para chegar numa coisa real que nós tínhamos na sociedade. E que o próprio TSE, né, expressamente proibiu esse tipo de conduta nas campanhas políticas. Não pode passar no programa de televisão, não pode, né, no programa eleitoral, não pode divulgar isso. Por quê? Porque isso aí é uma ilusão ao cidadão, ao eleitor, tá certo? Então tem que ter essas características aí para que eu tenha um documento, né? E ele tem que ter o quê? Que nós já falamos lá no dinheiro, potencialidade lesiva. Não adianta alguém pegar um contrato de compra e venda de imóveis, por exemplo, que você faz na folha de casa, e aí ele mesmo, né, ele risca com a caneta e põe outra data. Isso é um falso grosseiro, né, gente? Sendo um falso grosseiro, voltamos lá nas características anteriores, né? Falso grosseiro, conduta atípica, ele tem que ter potencialidade lesiva, ele tem que ser capaz de enganar o homem médio, ok? Nós temos 2 tipos de documento, para finalizar essa parte. 2 tipos de documento, nós temos o documento público e o documento particular, tá? Documento público, ok? É aquele que ele sai o quê? Do próprio Estado, diretamente do Estado, né? Administração pública direta. Exemplo, sua identidade sai do Instituto de Identificação, seu passaporte da Polícia Federal, seu CPF da Receita Federal. Veja, é o próprio Estado que vai emitir esse documento. Ou ele pode ser documento público, atenção, por delegação estatal, tá? O Estado confere a alguém, outorga a alguém para emitir determinado documento. Quer ver um exemplo facinho de entender? Vocês cursam direito numa faculdade particular, correto? Vocês, quando finalizarem aí o 10º período, vão colar grau e vão ter direito a um diploma. Esse diploma foi emitido por uma faculdade particular, mas ele é um documento público. Ah, prof, como assim? Veja, porque ele é um documento dado que qualquer um pode abrir uma faculdade? Pode, desde que ele atenda aos critérios de quem? Do Ministério da Educação. O MEC chancela, né? A credibilidade, dá o credenciamento das instituições de ensino superior privadas. Só que o documento que ele é emitido,
ele é verdade contra tudo e contra todos. Ele é válido em todo o território nacional. Você não pode ser discriminado de nenhuma forma por ter aquele diploma. Não pode ter um concurso público, por exemplo, dizendo assim, olha, está apto a fazer, né, esse concurso somente quem tem diploma de bacharel em Direito vindos das universidades XYZ. Não pode. Por quê? Isso é discriminatório. Todos os diplomas de bacharel em Direito vindos de faculdades credenciadas, né, direitinho, tem o quê? Fé pública, portanto, são documentos contra tudo e contra todos. Então, documento público não é só o emitido pelo Estado da administração direta. Ele pode ser emitido também dessa forma, como eu falei, por uma outorga, por uma concessão, pode ser emitido esse documento e ele é público. Documento particular é o que sobrou, tá? Geralmente o documento particular, ele vai fazer vontade só entre as partes, tá? Quer ver um exemplo de documento particular que não é contra tudo e contra todos? Um contrato de locação de imóvel. Por mais que os contratos aí de locação de uma casa, por exemplo, um aluguel, né? Aí vem aquela cláusula lá bonitinha, né? Que o IPTU será de responsabilidade do inquilino, daquele que locou a casa, certo? Do locatário, né? Aquele que locou a casa. Mas aí o sujeito não paga o IPTU. A prefeitura, ela vai colocar em dívida ativa quem? O proprietário do imóvel ou aquele que locou o imóvel? Proprietário. Ah, mas eu vou levar lá na prefeitura, prof. Eu vou levar o meu contrato lá na prefeitura e vou dizer, tá aqui, ó, a cláusula aqui, ó. Quem tinha que pagar era o meu inquilino. A prefeitura vai dizer, sinto muito, cobre ele na justiça, então, né? Ajuize uma ação, execute o seu contrato, porque pra mim, quem vai pra dívida ativa é você, proprietário. Veja, o contrato particular, ele fez verdade entre as partes. Ele não fez verdade contra tudo e contra todos. Isso vale para venda de carro. Se você não vender e não comunicar ao Detran oficialmente, né? Lá levar o DUT, uma cópia do DUT lá autenticada, de que você vendeu e a partir dessa data, ainda que o sujeito não transfira o carro, todas as multas, o IPVA vai tudo para ele, vai continuar vindo para você, amigo. Isso parece esdrúxulo, mas nós temos vários casos, inclusive atendidos no NPJ da situação. A pessoa vendeu, a pessoa não ficou com cópia de nada, quem comprou não se preocupou em transferir, a pessoa que vendeu já não sabe, não acha mais onde está a pessoa para quem ela vendeu, né? Quem adquiriu aí o seu veículo, e a pessoa estava recebendo IPVA, está recebendo multa, tudo em nome dela. Por quê? Porque não teve essa extensão, não teve esse contra tudo e contra todos. Então, em tese, né, a grosso modo simplório, digamos assim, né, público, o Estado emitiu ou ele deu a alguém a outorga para emissão, contra tudo e contra todos. Então, ele faz verdade coletiva. Documento particular, a priori só faz vontade entre as partes, tá? A priori só faz vontade entre as partes. Contratos particulares de compra e venda, contratos de locação, em geral, somente são documentos particulares, porque só estabelece uma relação entre as pessoas que são signatárias, ou seja, que assinaram esse contrato, esse termo e assim por diante, ok? Encerro aqui e aí depois nós vamos ver então os famosos crimes aí de falsificação de documento, ok? Então encerramos aqui, pessoal.